e outras pessoas também que não são da sua família estivessem pedindo socorro, quem você salvaria primeiro? O seu familiar ou a outra pessoa que está pedindo socorro também? Não faça doações para as vítimas do Rio Grande do Sul e nem participe de vaquinha virtual. Isso foi dito pela liderança das Testemunhas de Jeová aqui no Brasil. Esta carta aqui em cima vai ser transmitida ou já foi transmitida esta semana para as milhares de congregações no Brasil, com a orientação de não fazer mais doações para o Rio Grande do Sul. Simplesmente, esse homem, ele é doente. Ele vive distorcendo os fatos, criando meias verdades para falar mal das testemunhas de Jeová. Ele já foi testemunha de Jeová e é um doente. Saiu e fica perseguindo esse povo. Isso que ele está falando é uma meia verdade. As testemunhas de Jeová, elas fazem sempre doações e ajudas humanitárias de forma organizada. Somente as congregações de Santa Catarina, por enquanto, foram convidadas a participar da ajuda humanitária e de enviar recursos e donativos para as vítimas testemunhas de Jeová. Isso é uma primeira fase. Se for necessário, como sempre acontece, a sede delas, né, que é aqui no Brasil é em Betel, o Betel brasileiro aqui, que é a sede das Testemunhas de Jeová, eles organizam e convidam novas congregações para ajudar. E evitar de participar em campanhas virtuais para ajudar o povo de lá. Neste anúncio que foi dado... Campanhas virtuais não são feitas pelas Testemunhas de Jeová. Então elas são orientadas a participar apenas quando são convidadas e de forma oficial, pelos meios que elas utilizam, que é por meio dos donativos no JW Donativos, né? Onde elas podem fazer seus donativos. E aqueles que moram mais próximo de onde ocorreu a tragédia, eles podem participar levando diretamente, né, a sua doação ao órgão responsável das Testemunhas de Jeová no local, aos irmãos que estão organizados para distribuir esses donativos. Nas congregações também foi dito que os cerca de 2.000 irmãos DJs dessa região já estão sendo ajudados pelos irmãos de Santa Catarina. Isso deixa bem claro que... Vamos ouvir mais um pouquinho. O grande objetivo é apenas ajudar os irmãos da mesma fé. Peguem sua Bíblia. Abram em Gálatas 6, verso 10. O que é que diz lá? Façamos o bem a todos, mas especialmente aos domésticos da fé. As Testemunhas de Jeová, por seguirem esse proceder, negam ajuda a outras pessoas que não são seus irmãos? Não é este o caso. Pesquisem no JW sobre ajuda humanitária e vocês vão ver uma gama de assuntos, de vídeos, de leitura, onde se mostra o que os irmãos das Testemunhas de Jeová têm feito em épocas de calamidade. Não somente aos seus, mas também aos outros. Em janeiro de 2020, chuvas muito fortes atingiram os estados de Minas Gerais e Espírito Santo no Brasil. Cerca de 58 famílias de Testemunhas de Jeová foram afetadas pelas inundações. A cidade está devastada. Ela está um caos. Pontes caíram. Várias casas à beira do rio foram arrancadas. As nossas principais preocupações eram entender como estava a saúde dos irmãos, o bem-estar dos irmãos. Entramos em contato com os anciãos locais, que garantiram para a gente que todos estavam bem. Então a gente imediatamente começou a entrar em contato com os irmãos das congregações do circuito e em poucas horas, quase 1,5 tonelada de alimentos foi recebida no centro de apoio, né? Em 3 dias foram doados 7 toneladas de alimentos, 3 toneladas de água, muitos móveis e roupas. Nós tivemos uma experiência de uma senhora de idade, que ela viu a quantidade de pessoas na nossa casa participando da limpeza. Ela perguntou, mas por que tem tanta gente na sua casa, mora tanta gente assim? Não,
são os irmãos da nossa congregação, nós somos testemunhas de Jeová. Ah, mas na minha religião não apareceu ninguém nem para me ajudar a tirar de dentro de casa, quanto mais para limpar a casa para mim. Então a gente vê realmente que privilégio que é ter essa irmandade. Por mais que a cidade esteja assim, nós, como povo de Jeová, estamos juntos, estamos unidos e estamos bem. Jeová é junto. Jeová está conosco, a gente não tem dúvida disso. Mas quando se diz especialmente aos domésticos da fé, que você, como testemunha de Jeová, ou como qualquer outra religião, se seguir esse padrão bíblico, você ajudando primeiro aos seus irmãos na fé, você estaria fazendo acepção de pessoas, estaria pecando? Não, porque o que Paulo escreveu foi justamente de forma... O que ele escreveu foi inspirado por Deus. Aí você que diz, não, aí está errado. Vou lhe fazer uma pergunta. Você acha que se esse rapaz aqui, que se autodenomina pioneiro, eu o chamo de ex-pioneiro, a designação de pioneiro, este rapaz também perdeu. Por exemplo, eu fui servo ministerial, mas eu não boto nas minhas redes sociais Natanael, servo ministerial. Eu não sou mais. Eu não tenho mais esse privilégio. Então, se alguém perguntasse a esse senhor, a esse ex-pioneiro, se acontecesse de sua família estar lá naquelas inundações do Rio Grande do Sul, alguém da sua família estivesse sendo levado pelas águas, ali naquelas inundações, pedindo socorro, e outras pessoas também que não são da sua família estivessem pedindo socorro, quem você salvaria primeiro? O seu familiar ou a outra pessoa que está pedindo socorro também? Eu não sou hipócrita, então eu salvaria primeiro a minha família. E depois que a minha família tivesse salva, eu sim me disporia em salvar a outra pessoa. Então isso é natural do ser humano e isso é bíblico, quando Paulo escreveu: façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Portanto, eu concordo 100% com a orientação do corpo governante nesse ponto, onde eles fazem tudo de forma organizada. E eles não abandonam, nessas horas, não abandonam os seus. E, dentro do possível, ajuda também os outros de fora, que não são seus irmãos na fé. Por que eu concordo com essa orientação aqui? Porque justamente, se, por exemplo, eu vou fazer uma doação agora para os pessoal, por minha conta, né? Aí quando os meus irmãos precisar e estiver fazendo a campanha para ajudar os irmãos, como é que eu vou ajudar se eu não tenho mais como doar? Então, primeiro aos domésticos da fé, segundo aos de fora. Não quer dizer que você, ajudando os de fora, você estaria pecando, ou a organização dá uma orientação, uma base bíblica, para que esse irmão ou irmã que ajudou de outra forma aos de fora, agora seja punido. Não existe isso no meio das Testemunhas de Jeová. Eu saí de lá, mas repito, não vou cometer o mesmo erro que esse rapaz e outros cometem, de falar de forma ultrajante, de forma caluniosa das Testemunhas de Jeová. Só falo aquilo que eu vejo base na Bíblia. Se elas acertar, eu elogio. Se elas erraram, ensinaram algo fora da Bíblia, eu aponto esse erro, porém dentro da Bíblia, ok?